Continuação dos nossos cena por cena do MCU. Hoje é dia de Homem de Ferro 2. O ano é 2010 e vamos assistir o filme completo para ver se ele é um filme bom ou se realmente é bem ruizinho como muita gente diz. Então já deixa o like, o comentário e a inscrição, seus nerdolas. Esses vídeos geralmente são desmonetizados, então o mínimo que eu vou pedir é o like, o comentário e a inscrição para melhorar o algoritmo do canal e o YouTube espalhar o meu trabalho para mais pessoas. Se possível, nerdola, considere a opção de se tornar membro do canal. Esse tipo de vídeo é o carro-chefe daqui e eles são, como eu falei, desmonetizados. Ou seja, é um puta trabalho que eu faço de graça. Eu não ganho nada com isso, cara. Se tornar membro é um jeito de você me dar um leve incentivo. Não esquece também de passar no canal de games do meu irmão, Lafratinha. O moleque, mano, é talentosíssimo. Faz vídeos tipo esse, mas de videogame, tá ligado? O link tá aí na descrição. Agora vamos lá, nerdaiada. Peguem a sua pipoquinha, a sua coquinha e bora assistir, comentar, se emocionar e na maioria das vezes pistolar em mais um cena por cena no canal Olafrata. Hoje é dia de Homem de Ferro 2 de 2010. O filme começa com meio que uma recapitulação do primeiro filme, ainda com a logo da Paramount. Isso é meio que o filme usando esse tempo da introdução para inteirar a gente do que está acontecendo, já que esse filme foi lançado 2 anos depois do primeiro. Enquanto tá rolando essa recapitulação, o filme mostra Moscou. Descobrimos que na verdade essa recapitulação tá passando numa TV, ou seja, é alguém assistindo aquela coletiva do Stark do primeiro filme. A gente vai ver a repercussão que aquele final do primeiro filme causou. Imagina, mano, do nada o Elon Musk numa entrevista diz que é um alienígena, tá ligado? Essa entrevista do Stark é nesse naipe, o negócio vai repercutir no mundo todo. Vemos um velho que tá só o pó da rabiola assistindo essa entrevista. Esse velho começa a chamar o Ivan, que claramente é o vilão do filme. Como eu sei disso? É só olhar pra ele, mano. Olha que bicho feio da porra. Isso aqui nunca que é um herói. Fora a trilha sonora vilanesca que toca nessa hora. O vilão vai até o velho todo bagaçado. O velho diz que aquele na TV deveria ser ele, o Ivan no caso. Lamenta que tudo o que pôde dar pro Ivan foi conhecimento, ou seja, esse velho aqui é o ET Bilu. O Ivan vê que o ET Bilu foi jogar no Vasco. Ele toma um goró ali de 51 e temos esse choro vergonhoso. Quem que chora assim, mano? Agora vemos o Ivan determinado, trabalhando. Vamos ter uma cena à la Tony Stark. Nerdaiada, vocês vão perceber que durante todo o MCU, a gente vai ter esse tipo de ceninha à la Tony Stark. Um personagem trabalhando com um rockzão tocando no fundo. Até esse momento aqui, essas cenas funcionavam, mas hoje em dia já virou um saco, papo reto. Mas enfim, vemos o Ivan com os projetos do Stark. E vamos ter os créditos iniciais. O filme aproveita esse momento para fazer do Ivan Vanko um Tony Stark do mal. Quantas vezes a gente já não viu isso, mano? O vilão sendo uma versão do mal do herói. Ai ai, viu? Lembra que no primeiro filme o Obadiah briga com um cientista por não conseguir recriar o reator Ark? Aí o cientista diz que ele não consegue porque ele não é o Tony Stark? Então, o Ivan consegue usando o sucata também. Resumindo, ele é tão inteligente quanto o Tony Stark. Esses jornais servem para mostrar a repercussão da notícia do Tony ser o Homem de Ferro. Ele foi eleito, mano, a personalidade do ano. Ele garantiu uma estabilidade em conflitos armados, enfim. No final, vemos que o Ivan conseguiu recriar o reator Ark usando sucata. Ah, e eu esqueci de mencionar que o Ivan Vanko tem um bichinho de estimação. Essa porra aqui, ó. A gente vai chamar ele de Louro José Albino. Depois disso, temos a logo do filme. O filme em 5 minutos já introduziu o vilão. Nada demais por sinal. Motivação bem foda-se. Vamos ver se ele se torna um bom vilão com o decorrer do filme. Começa a tocar um rockzão no fundo, temos um letreiro informando que se passaram 6 meses da entrevista do Tony. E agora, cara, segura o coração, porque o homem tá chegando. Temos esse take sensacional do Homem de Ferro de costas, dentro de um cargueiro, só pra hypar a gente mesmo, tá ligado? E na moral, o filme conseguiu, cê é louco. O Tony Stark sai correndo e salta. Esse momento é só pra ser legalzão mesmo, pra hypar a gente que tá assistindo. O Tony chega em um evento fazendo um dos pousos de super-heróis mais boladões da história do cinema. Rockzão torando, mulherada no fundo, Homem de Ferro, a plateia, mano, vai à loucura. É a definição desse personagem, tá ligado? A gente praticamente é essa plateia aí do filme. O Tony começa a tirar a armadura e temos o Downey Jr. Cê é louco, dava pra ver que esse cara tava felizão enquanto interpretava o Tony Stark, né não? Ô, época boa. A primeira frase do Tony é:
muito bom estar de volta. Sentiram saudades? Parece que ele tá falando pra gente que tá assistindo, velho. Agora o filme vai usar o Tony Stark pra explicar o que rolou nesses 6 meses depois da revelação dele ser o Homem de Ferro. O Tony meio que começa a se gabar das mudanças que ele causou no mundo todo. Praticamente, mano, o mundo aquietou o facho, não tem mais guerra. Ele usou isso pra dizer que as mentes mais brilhantes do mundo vão se reunir pra fazer do futuro um lugar melhor. Sim, é uma exposição barata pra atualizar a gente que tá assistindo do que tá rolando no planeta. No fim do discurso, o Tony vai passar um vídeo do seu pai e ele vai sair do palco. Lá atrás, vemos que ele vai fazer um teste de sangue. O filme joga na nossa cara que o sangue dele tá intoxicado. Mais explícito que isso aqui, mano, é só se o personagem dizer: "Cê é louco, irmão, meu sangue tá tóxico". Isso aqui é o filme introduzindo o primeiro problema do Tony. Temos essa repórter que só serve para passar a informação pra gente que esse evento, no caso a Expo Stark, vai acontecer durante o ano todo. A gente vai ter a participação do Stan Lee aqui e o Tony vai até o seu carro onde essa mulher tá esperando ele. O Tony pensa que vai se dar bem, só que na verdade ele vai se dar mal, porque essa mina é uma oficial de justiça. Ela entrega uma intimação pro Tony ir lá pro Senado depor no dia seguinte. Olha que detalhe legal, mano. O Tony duvida que essa mina é uma policial e ele pede pra ver o distintivo dela. Aí ela mostra e vemos que esse distintivo basicamente é uma referência ao escudo do Capitão América. Eu nunca tinha notado isso. A cena corta pra Washington no dia seguinte. Tem um cara chamando a atenção do Tony na audiência dele lá. Esse filho da puta aqui é o senador Stern, mas ninguém liga pro nome dele e só lembra que ele é muito filho da puta. Ele vai perguntar se o Tony tem uma arma, só pra inteirar a gente sobre o que é essa audiência. O Tony diz que depende da definição dele pra, entre aspas, arma, já que, entre aspas, o dispositivo dele não se encaixa nesse termo, que a armadura do Homem de Ferro é, entre aspas, uma prótese de alta tecnologia. O político cascudo afirma que é uma arma. Político cascudo? Como assim, Lafrata? Cara, na moral, olha o tamanho desse beiço. Parece aquele peixe cascudo, tá ligado? Olha aí, vê se não é a mesma coisa. Aí, mano, o Tony Stark ele vai querer cutucar esse político. Ele começa a dizer que a prioridade do político cascudo não é o bem-estar da população, só que é interrompido antes de terminar pelo próprio político cascudo. Que ódio desse cara, mano. Que vai dizer que a prioridade dele é entregar a arma do Homem de Ferro ao povo. Na moral, mano, política é tudo igual, né? Eles falam do, entre aspas, povo, como se a vontade do povo fosse simples assim, tá ligado? O Tony manda ele tomar no cu, porque não vai entregar a armadura, porque ele e a armadura são um só. O Tony ainda tira mó onda com a cara desse político cascudo. O cascudo diz que não é perito em armas, que vai chamar um tal de Justin Hammer pra ajudar a definir o que é que pode ser considerado uma arma. O cascudo faz questão de dizer que o Hammer é o principal fornecedor de armas do governo. Isso aqui é uma exposição barata, já que a galera que tá nessa audiência obviamente sabe disso. É só pra gente que tá assistindo entender quem é que tá fornecendo armas agora pro governo americano. O Tony faz questão de atacar o Justin Hammer, meio que é um ataque pessoal mesmo, tá ligado? Isso aqui só serve pra mostrar pra gente que o protagonista e esse carinha aqui tem uma rixa. E como eu sempre digo pra vocês, se tem alguém que o protagonista não gosta, a gente automaticamente também não vai gostar. O Justin Martelo começa a enaltecer o pai do Tony, só pra jogar a população contra o protagonista, já que o pai dele produzia armas e ele não faz mais isso. O Hammer praticamente diz que o pai do Tony, a população podia usar a espada para se defender. Já com o Tony Stark, eles têm que ficar atrás de um escudo dependendo de outras pessoas. Entenderam a analogia? O Justin Martelo termina o seu discurso. O cascudo então chama o Rhodes para depor. Ele entra na sala e olha que jogada da hora, mano. Ele entra de costas. A câmera não vai mostrar o seu rosto, já que mudou o ator. É meio que o filme criando um suspensezinho para mostrar o novo rosto do personagem. O cascudo diz que tem um relatório completo feito pelo Rhodes sobre o Homem de Ferro e pede para ele ler um trecho bem específico sobre esse relatório. O Rhodes vai ficar desconfortável e dizer que isso aí é pilantragem, que ele tem mais de 13 mil horas de gameplay e que tem que ver o contexto da parada. O cascudo manda ele enfiar as 13 mil horas de gameplay no cu e ler logo o rolê. O relatório diz que o Homem de Ferro é uma ameaça pro país, só que o Rhodes tenta concluir e é interrompido. O cascudo é muito desgraçado, cara, e fala
fala que vai mostrar algumas imagens de 13 mil horas de gameplay fora de contexto lá na audiência. O Rhodes fica doido, mas não tem o que fazer, né? Vemos no telão uma imagem onde tem uma galera tentando copiar as armaduras do Stark, que podem já estar funcionando nesse exato momento. Nisso, o Stark aciona a DedSec, que hackeia o telão. Vemos que, na verdade, essas tentativas de recriar a armadura estão sendo um desastre. Temos até o Justin Martelo fracassando nessa tentativa. Isso causa mó tumulto lá dentro, já que o governo estava tentando manipular a população. Só que o Stark conseguiu mostrar a verdade. O Stark termina dizendo que, na verdade, o governo deveria agradecer ele, já que ele é a garantia de segurança. Ele termina com um discurso que deixaria qualquer socialista de condomínio arrancando os cabelos de tão nervoso. A galera começa a aplaudir e o político cascudo se fode. O filme mostra o bicho feio assistindo essa audiência na TV, o que mostra a obsessão que ele tem pelo Stark. Vemos que ele tá terminando alguma coisa. No caso, ele fez um chicotão da porra tunado com eletricidade 220. Engraçado é que na audiência, o Stark fala que a galera vai demorar no mínimo uns 10 anos para conseguir replicar a tecnologia da armadura do Homem de Ferro, o que mostra que ele tá errado, já que o Ivan Vanko adquiriu o conhecimento do ET Bilu e tá replicando isso aí lá na Rússia. O filme volta para os Estados Unidos, na mansão do Tony. Temos o Tony Stark ligando o Jarvis ao som de um rockzão bolado. O Jarvis verbaliza pra gente que a audiência do Stark foi um sucesso pra ele. Até faz uma piada dizendo que é bom que no vídeo ele esteja usando roupa dessa vez. A propósito, mano, olha o layout do YouTube lá em 2010, cara. Meu Deus, eu me senti velho agora. O vídeo tá até em 360p, velho. Olha que doideira. Vemos o Tony alastrando o robozinho de novo, que é sempre muito engraçado. O robozinho tava fazendo esse líquido que o Stark tá bebendo. O filme agora vai voltar no plot do envenenamento dele. O Jarvis diz que o Stark precisa de 2 litros dessa porra aí pra amenizar os sintomas. Descobrimos que o nível de paládio no sangue do Stark subiu para 24%. O Jarvis vai precisar verbalizar que o uso da armadura do Homem de Ferro acelera esse problema, ou seja, exposição barata. Isso aqui é o filme explicando pra gente que tá assistindo. Lembrando que não é uma crítica, cara. O filme ele precisa ter exposições baratas pra gente entender o que tá acontecendo. Como é que eles vão explicar esse plot do envenenamento sem exposição, tá ligado? O Stark tira o reator Arc, do reator tira uma plaquinha e verbaliza que tá descarregando rápido demais. Isso aqui é tipo uma bateria, tá ligado? Uma bateria feita de paládio, que é o que tá causando o envenenamento. O próprio Jarvis fala isso nessa cena. Ele ainda completa dizendo que não descobriu um substituto mesmo fazendo vários testes. Bota essa linha aí, mano. A propósito nem precisa tirar, já que essa cena toda é exposição atrás de exposição. O Jarvis fala que o Stark tá ficando sem tempo. Ah, vá, Sherlock, sério? E termina dizendo que o reator Arc que mantém ele vivo também tá matando ele. Nossa, velho. Na moral, mano, o Jarvis só pode estar querendo deixar o Stark depressivo, só pode. Nisso, a pote de pimenta chega na sala. O Stark logo desliga o Jarvis, ou seja, a Pepper não sabe sobre o envenenamento. A Pepper, mano, já chega no alastro, mandando o Tony Stark tomar no cu, perguntando o que ele cheirou e esse tipo de coisa. O Stark tá igual a gente, sem entender nada. Mas é a mulher, né, velho? Você não precisa ter feito alguma coisa pra tomar patada. Nada fora do normal. Descobrimos que ela tá putaça porque o Tony doou uns bagulho valioso ali pra uns escoteiros. Olha a brisa. No meio da treta, o Tony diz que nada mais importa pra ele além da feira de ciências dele, a Expo Stark. A Pepper manda ele enfiar a feira naquele lugar, porque na verdade isso aí é só o ego dele falando. A Pepper, mano, como toda mulher, é doida, tá falando bagarai. E é nesse momento que eu sou cancelado. Mas foda-se. O Tony só tá preocupado em pendurar esse quadro dele. A pote de pimenta, na verdade, tá falando tudo que tá rolando na empresa do Tony Stark, que diz que não tá nem aí pra isso. E fala pra Pepper cuidar da empresa. Só que, como eu falei, como toda mulher, ela é doida. E não entende que o Tony Stark tá tentando fazer dela a nova CEO, a presidente, a fodona das indústrias Stark. Tony diz que já pensou muito no assunto, que ficou tentando descobrir quem seria um bom sucessor, mas que a resposta tava na frente dele todo esse tempo. E na moral, que desfecho foda, mano. E é verdade. Ela tá com o Tony desde o início. Quem melhor que a Pepper pra assumir a empresa? Não tem. A cena corta pro Ivan Vanko atrás de conhecimento. Que bicho feio da porra, cê é louco. O maninho entrega um envelope de conhecimento pra ele. Ele comprou o ingresso pra um GP de Mônaco. Dinheiro pra comprar uma TV não tem, mas pra comprar o ingresso do GP de Mônaco, o filho da puta tem. Prioridades, né? A cena corta pra um x1 do Stark com o rap. Vemos a... Ai, papai.
Segura o coraçãozinho agora. Apreciem a primeira aparição da Natasha Romanoff no MCU. O Tony fica igual a gente, com essa cara aí de pangó olhando pra Natasha. Tony pergunta o nome dela e ela diz que é Natalie. Ele manda ela subir no ringue. Ela sobe e... meu Deus. Outra coisa do Tony também sobe. O Stark sai do ringue e se senta ao lado da Pepper. Ele pergunta quem é que é essa mina. A Pote de Pimenta diz que ela é do jurídico. O Tony, ele tá procurando uma assistente nova. O Rap pergunta se ela já praticou luta e a Natasha, que a gente ainda não sabe que tem o nome Natasha, diz que sim. E aí, cara? Aí, olha só, o Rap é mó machistão com ela, velho. Ele pergunta se ela fez umas modalidadezinha ali de luta suave, tá ligado? Olha só, velho. A Marvel fazendo piada machista. Meu Deus. Chamem o Felipe Neto pra cancelar a Marvel no Twitter, cara. Que coisa, né? Enquanto hoje em dia a Marvel fica pagando pedágio ideológico, antes, cara, os caras faziam piada mesmo, não tava nem aí. Como as coisas mudam, né? O Stark começa a pesquisar sobre a vida dela, vê o currículo e tal. Nisso, o Rap tenta dar uma de bonzão e toma um cacete da Natalie. O Stark oficializa a Natalie como sua nova assistente e a cena corta. Estamos em Mônaco para aquele GP, ou seja, se preparem porque aí vem treta. O filme ele já preparou esse terreno, 25 minutos de filme e ainda não teve treta. Vai ser agora. O Stark e a Pote de Pimenta chegam ovacionados. Dá pra ver a maletazinha ali do Stark aqui na mão do Feliz. Detalhe legal, né? O Tony se encontra com a Natalie, que começa a dizer os compromissos dele. Nisso, vemos a Pote de Pimenta se encontrando com ninguém mais e ninguém menos que o fucking Elon Musk. O Tony também cumprimenta ele e pergunta como é que tá a vida. O Elon Musk diz que tá suave, só tá querendo moer um juiz careca no Brasil na porrada, mas de resto tá safe. O Tony vai com a Pote de Pimenta no bar e lá tá o Justin Martelo. Ele tá com, olha só, a repórter jiu-jiteira do primeiro filme. O Justin fica lá tentando conversar com o Tony, que só quer vazar dali. Descobrimos que o Justin Martelo teve o contrato com o governo cancelado. É verbalizado isso, mano, expositivo. Mas aqui dá pra passar um pano, já que a repórter jiu-jiteira tá gravando e o Tony Stark decidiu alastrar mesmo. O Justin Martelo fala que tá afim de apresentar algo na Expo Stark. O Tony manda ele enfiar a invenção dele no cu e nisso a Natalie chega e tira ele de lá. Ele vai pro banheiro e vê que o envenenamento dele tá a 53%. Tá porra, o negócio tá evoluindo muito rápido. E aí temos essa cena dramática do Stark sem saber o que fazer. A carga emocional vai lá em cima. Ele não sabe o que fazer, cara, se sente impotente. Pra alguém como Tony Stark, isso aqui é uma tortura. A cena corta e vemos uma multidão louca. Dela sai o Tony Stark vestindo essa roupa feia aí. Ele entra na pista. A repórter jiu-jiteira ainda tá entrevistando Justin Martelo, só que vê o Stark na TV. O Tony diz que vai pilotar o carro de Fórmula 1 na corrida. Todo mundo fica sem entender nada. A Pote de Pimenta pergunta pra Natalie que porra o Tony tá fazendo e ela também não sabe. E ela manda chamar o Feliz. A repórter jiu-jiteira fala que precisa ir praticar um jiu-jitsu e deixa o Hammer na mão. Nerdola, aqui os personagens do filme não entendem o porquê o Tony tá fazendo isso, mas a gente entende. Ele tá morrendo e simplesmente tacou o foda-se pra sua vida. Ele decidiu aproveitar o máximo possível. Meio que é uma válvula de escape pra sensação torturante dele se sentir impotente. E também, mano, é maneiro bagarai. No meio da corrida, o filme vai mostrar o bicho feio andando ali pelo backstage. Ele tá querendo transmitir conhecimento pro mundo todo. Isso é o filme avisando a gente pra prestar bem atenção porque vai vir merda. A corrida tá rolando e o filme fica mostrando o bicho feio toda hora, aguçando bastante o nosso sentimento de antecipação. Em um momento, o bicho feio simplesmente abre uma portinha ali do backstage e começa a andar calmamente no meio da rua. Todo mundo fica aflito. Como pode uma pessoa ser tão feia igual a esse tal de Ivan Vanko? O Vanko abre a camiseta e vemos o reator. Ele solta um chicotão da mão e vemos o seu traje sendo queimado. Isso aqui é muito foda. Essa cena aqui é louca demais. Tem um carro vindo na direção dele e Tami chicotada no lombo da Ferrari. A cena do carro voando é impressionante e esse é o objetivo dela mesmo, é elevar o grau de urgência e mostrar do que esse cara aqui é capaz. Agora você sabe que uma chicotada dele pode moer o Tony Stark no meio. O Feliz chega, mostra a maletinha pra Pote de Pimenta, eles entram no carro e invadem a pista de corrida. Puta que pariu, mais louco que o Ivan Vanko, só o Rap e a Pepper Potts junto. Lá com o Vanko tá um caos, cara. Todo mundo tá correndo com medo da feiura dele. O Stark vem no grau e toma uma só, laupo. E vemos uma cena sensacional com efeitos práticos do carro do Stark voando longe e capotando. Não adianta, nerdola, efeito prático é mais foda que CGI. Cê é louco, isso aqui não envelhece nunca. Agora, vamos lá. Antes de continuar, cara, deixa eu fazer
um questionamento. O Ivan Vanko, ele foi aí nesse evento para fazer cosplay de árabe e moer o Stark na chicotada, certo? Ele se disfarçou no backstage para isso. Aí que tá, mano, o Stark disputar a corrida é um evento aleatório, imprevisível, e foi isso aí que permitiu o Ivan Vanko atacar o Tony Stark. Ou seja, se o Stark não tivesse feito essa loucura, o Vanko talvez nem tivesse chegado nele. Pode ter gente que vai dizer que o Ivan Vanko poderia encontrar o Stark aí nesse evento e só atacar, mas aí a chance disso acontecer, nerdola, é muito baixa, já que ele é uma celebridade, e para ter acesso ao Tony Stark, o Ivan Vanko teria que cruzar várias barreiras de segurança. Um funcionário do backstage não iria conseguir chegar até o Tony Stark. O que o Vanko poderia fazer é tentar meter o louco lá perto, mas a chance dos policiais moerem ele na bala era muito alta, e mano, ele é um humano normal, ele não chegaria nem perto de causar um estrago no Tony Stark. Outra hipótese, e essa mais plausível, seria ele só querer causar um atentado mesmo, ligar o chicote e sair moendo pessoa normal e fazer esse mesmo ataque nos carros aí, já que, pensando dessa forma, ele só queria provar pro mundo que o discurso do Tony Stark lá no Senado estava errado, que a tecnologia dele estava sim sendo replicada no resto do mundo. Essa é bem mais plausível. Vai ver, essa é a ideia original dele, só que, como sabemos, esse filme passou por mudanças na produção e teve bastante material cortado. O próprio ator do Ivan Vanko fala que o personagem dele foi bastante prejudicado com isso. O que eu quero dizer é que ele atacar o Tony Stark aqui é meio confuso. Não sabemos ao certo se ele queria atacar o Tony Stark ou só causar um estrago mesmo. Uma simples cena dele vendo o Tony Stark assumindo o comando do carro já ia resolver todo esse problema. Continuando, o Stark tá preso debaixo do carro, enquanto o bicho feio tá indo lá moer ele no chicote. A tensão do filme tá lá em cima, cara. O vilão tá andando em direção à câmera e os carros lá atrás explodem com a feiura dele. Nem fudendo que o Vanko não tá nem aí pros carros voando pra tudo que é lado atrás dele. Se um pneu desse pega na cabeça, mano, sei lá, no mínimo vai dar uma enxaqueca braba. E enxaqueca dói, velho. A Pepper e o Rap tão lá dirigindo no meio da pista. O bicho feio... Mano do céu, esse cara é muito feio, velho. Dá uma lapada no meio do carro procurando o Stark, que sumiu. O Tony ataca ele pelas costas, mas não dá em nada. Aí o Vanko começa a atacar ele e, meu irmão, isso aqui é muito tenso, velho. Cê é louco. Os efeitos sonoros do chicote estalando é pesado. Ele rodando o chicote assim é muito louco, velho. Eu lembro disso aqui no cinema, o som do chicote, cara, era um estrondo mesmo, velho. Do nada, o Feliz aparece com o carro e atropela o bicho feio. O Tony vai entrar no carro, mas o bicho feio, mano, além de ser feio, ele é ruim de morrer e volta a atacar o protagonista. Enquanto o Rap tá esmagando o Vanko na grade, o Tony fica gritando pra Pepper jogar a maleta. Ela joga e temos uma das mais sensacionais cenas suit up do Homem de Ferro. Na moral, cara, as cenas dele colocando a armadura dos primeiros filmes eram fodas demais. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Olha que coisa linda de se ver, mano. Nesse momento, o hype tá lá em cima. A gente fica o tempo todo querendo que ele coloque alguma armadura pra moer o Vanko na porrada. E quando essa parte chega, a gente só pensa assim: isso, velho, agora moe esse cara feio no soco, Tony. E a propósito, essa é uma das armaduras mais bonitas que ele já usou no cinema. E ela nem é tão forte, cara. Eu nem sei se voa. Ela é só uma armadura de emergência, tá ligado? Lembrando que nessa época, o Tony ainda precisava de uma máquina gigante para colocar o seu traje. Ou seja, essa aqui é bem simplesinha. O Homem de Ferro começa tomando um cacete do Vanko. Só que o Tony fita que ele só precisa encurtar a distância para moer o vilão no soco. E aí, ele começa a se enrolar no chicote, mesmo se queimando todo. Quando ele tá perto o suficiente, ele moe o Vanko na porrada e derrota ele, removendo o reator arc da roupa do vilão. A polícia chega bem nesse momento. Olha só que conveniente. O Vanko tava lá transmitindo conhecimento para todo mundo e ninguém apareceu. Mesmo bagaçado, o Vanko grita pro Stark que ele, entre aspas, perdeu, se referindo ao discurso dele que eu comentei, que ninguém seria capaz de reproduzir a tecnologia dele em menos de 10 anos. O Justin Hammer tá vendo tudo isso pela TV, e lembra que o Hammer tava tentando reproduzir a tecnologia Stark, mas falhou? Então, agora ele vê no Ivan Vanko uma oportunidade. Esse momento do filme, cara, é legal, não tem como negar.
pegar. Mas tem esse problema que eu comentei do plano do Ivan Vanko. A luta em si é foda demais, mano. 30 minutos de filme e a gente precisava de ação. E o filme entrega. O Vanko é um vilão imponente, ameaçador e perigoso. O filme tem mais 1h30 pra trabalhar esse cara. Vamos ver no que vai dar. A cena corta pro Stark indo visitar o bicho feia. Puta que pariu, esse cara já é feio de roupa, mano. Imagine seminu, Deus o livre. Vamos ter o primeiro embate entre o herói e o vilão. Bora ver no que dá. O Stark começa. Ele diz que a tecnologia é boa, mas falta um pouco de conhecimento. Mas ainda assim é uma tecnologia daorinha. Ele questiona por que o vilão não fez dinheiro no mercado negro ao invés de meter o louco daquele jeito. O bicho feio diz que a família do Stark é tudo filha da puta. Ladrão, assassino, que agora ele tá com essa palhaçada de redenção. O Stark pergunta onde o Ivan Vanko conseguiu essa tecnologia. O vilão responde que foi o pai dele que transmitiu o conhecimento pra ele, que ele foi responsável pelo protagonista tá vivo. O Stark diz que só tá vivo porque o Ivan Vanko falhou. O Vanko olha pra ele e fala assim: será que eu falei mesmo? E fala que se ele conseguir fazer Deus sangrar, isso vai fazer com que as pessoas parem de acreditar nele, que o ataque vai fazer mais loucos aparecerem e que agora ele só precisa ficar ali de buenas porque o mundo vai acabar engolindo o Tony Stark. O Tony vai tirar sarro dele ali e se levanta pra ir embora, mas o bicho feio diz que morrer envenenado por Paládio é um final muito triste. Isso faz com que o Tony pense: tá porra, como esse merdinha sabe disso? Mas ele continua e vai embora, cena corta. É bem legalzinho, mas não é nada demais. Acho que perderam uma puta oportunidade de um embate ideológico mais profundo. Tony foi lá pra saber quem era esse cara e saiu sem resposta. O que ele aprendeu com essa conversa? A única informação importante aqui é que o pai do Ivan Vanko tá envolvido com o Stark. E o Tony nem pergunta o porquê, tá ligado? Ele meio que caga pra essa informação. A resposta mais natural seria: o que seu pai tem a ver comigo? É um desperdício de tempo e de oportunidade aqui, na minha opinião. Um confronto genérico e nada demais. A cena corta pro cascudo na TV. Ele tá falando que o Tony tem um poder gigante nas mãos e não faz ideia do que tá fazendo. E o filme joga na nossa cara que o Tony disse que ninguém teria a tecnologia dele em menos de 10 anos. E do nada apareceu um doido que tem. Caso você não se lembre, cara, o filme tá relembrando a gente. Não deixa de ser uma exposição barata. O Tony traz um prato pra pote de pimenta. Diz que ficou um tempão fazendo essa merda aí. Mas a Pepper, mano, ela conhece ele e pergunta o que ele tá escondendo. Tony fala que não quer ir pra casa, que é pra cancelar a festa de aniversário dele, que ele quer ficar ali passeando na Europa. Ele só quer aproveitar os seus últimos momentos de vida. A Pepper diz que esse não é um bom momento. Como ela é a CEO, ela precisa sempre aparecer na mídia. O Tony diz que ela tem o direito de tirar férias. E a cena é isso, cara. Um diálogo mais emocional. Dá pra ver que o Tony ele tá querendo aproveitar o seu resto de vida ao máximo. Voltamos pro Vanko. Ele vai pegar uma comida que o guardinha deixou e vê que tem um papel que diz, entre aspas, abra a merda da batata no meio, seu bicho feio. Não é bem isso que tá escrito, mas é mais ou menos isso. Ele vê que tem uma bomba nessa bola de massa. O guardinha abre a porta e coloca mais um carinha lá dentro. Esse cara tem a roupa com o mesmo número que a do Ivan Vanko tem. O cara olha pra ele e pensa: meu Deus, que cara feio. Nisso, o Vanko desce a porrada nele. O guardinha volta e deixa uma chave. O Vanko gruda a bomba na parede, pega a chave e sai. Um guarda olha pra ele, que tá andando calmamente, e fala: que quer dizer algo como: caralho, irmão, tu é muito feio. O vilão não vai aceitar patifaria, mano, e ele desce o cacete no guardinha também. A bomba explode e começa uma loucura. O guardinha que ajudou ele o captura e o põe em um caminhão. Caso você não tenha entendido, né, Nerdola? Aqui eles simulam um atentado ao Ivan Vanko. Na teoria, ele morreu na explosão na sua cela, já que vão encontrar um corpo com a identificação dele na sua roupa. O Vanko é levado até esse lugar limpinho aqui. Vemos o Justin Martelo o esperando para um jantar. O Ivan fica sem entender nada. O Justin fica lá bajulando ele. Diz que quer tratar de negócios. Fica tentando impressionar o Vanko ali com comida cara. O Justin diz que ficou admirado com o que ele fez com o Stark lá no GP de Mônaco. Que o vilão tem que atacar o legado do Stark e não a pessoa. Que eles dois ali podem formar uma parceria. Só que ele tem o recurso e o Vanko o conhecimento. O Vanko começa a invocar o capeta ali em russo.
O Hammer não entende nada e ele solta um positivo em inglês. Aí sim, o Hammer entende. Basicamente, eles entraram em um acordo. O Vanko diz que quer o passarinho dele. O Hammer entende que ele quer um pássaro. O Vanko se exalta, mas o Hammer termina dizendo que vai buscar o pássaro. No caso, aquele louro José Albino do começo do filme. Aqui, mano, é outro momento em que a dublagem faz a cena ficar meio confusa. Não faz sentido o Hammer não entender o que o Ivan Vanko tá falando. No áudio original, o Ivan Vanko ele não consegue pronunciar a palavra pássaro. A barreira da língua fica mais evidente, tá ligado? Mas nada demais, é só um detalhe mesmo que eu tô comentando. A cena corta pra Pepper e pra Natalie. Elas estão tentando resolver a bagunça na imprensa. O Senhor Inútil chega, no caso o Rhodes. Se você não sabe o porquê ele é o Senhor Inútil, vai lá assistir o vídeo sobre o primeiro filme. Na TV, a imprensa tá, mano, detonando Tony Stark. Isso aqui é só o filme mostrando a opinião pública sobre o protagonista. E tá validando também o que o Ivan Vanko falou pra ele naquela conversa dos dois. Na oficina, o Tony tá querendo saber que porra é o Anton Vanko, o pai do Ivan Vanko. E aqui pra mim vem outro corte do roteiro. Pelo que vimos no filme, não faz sentido o Tony querer saber quem é o pai do Ivan Vanko, porque quando ele foi mencionado pelo vilão, o Tony nem dá continuidade na conversa. Ele não dá importância pro pai do Ivan. Aqui ele vai pesquisar como se ele tivesse ficado curioso naquela conversa, coisa que não ocorreu. Ou seja, talvez o Tony querer saber quem era o pai do Ivan tenha sido cortado do filme naquela conversa dos dois. Mas enfim, o filme vai jogar aquela exposição zona que a gente tanto ama. O Jarvis diz que Anton Vanko era um físico soviético refugiado nos Estados Unidos, que ele foi acusado de espionagem e deportado tempos depois. O Ivan também é físico e foi condenado por tráfico de plutônio. Esses são os únicos registros dos dois. O Rhodes chega e fala pro Tony tirar a bunda da cadeira e resolver toda aquela bagunça, que ele ficou conversando com a Guarda Nacional o dia inteiro, tentando convencer eles a não invadirem a casa do protagonista atrás das armaduras. Olha só, cara, ele realmente tá fazendo alguma coisa nesse filme. Aqui ele já fez mais do que o filme anterior inteiro. O Rhodes vai lembrar o Tony e a gente que tá assistindo das falas do protagonista que ninguém teria essa tecnologia e que apareceu alguém que agora tem ela. Nossa, mano, na moral aqui já virou alastro mesmo. Isso aqui é o filme te chamando de burro, pelo amor de Deus. Se você ainda não entendeu isso, cara, nossa senhora. Quando o Rhodes chega perto do Tony, ele vê que o amigo tá só o pó da rabiola. Ele tá todo bagaçado por causa do envenenamento. O Tony senta perto da mesa e pede pro Rhodes pegar paládio. Ele tira o reator do peito. O reator tá soltando mais fumaça que o Snoop Dogg. O Rhodes vê que tem umas marcas no pescoço do Tony. Ele pergunta se é bicho geográfico, se uma mulher jiu-jiteira fez isso ou se é algo mais grave. O Tony manda ele cuidar da vida dele, o que mostra que ele tá escondendo isso, cara, de todo mundo. O Rhodes fala que o Tony tá passando por alguma coisa, que não precisa passar por tudo isso sozinho. O Tony responde dizendo que queria acreditar nisso, só que o amigo precisa confiar nele, que ao contrário do que todo mundo pensa, ele sabe o que é que tá fazendo, e a cena corta. Mano, só aqui, o Rhodes fez mais que o filme anterior inteiro. Além de passar a sensação de que realmente tá fazendo alguma coisa, quando diz que tá segurando a galera da Segurança Nacional. Essa conversa com o Tony o torna bem mais importante pra trama. A cena corta pro Queens, nas indústrias Hammer. Queens, o Peter Parker tá aí nesse bairro, só por curiosidade. O Justin Martelo tá apresentando a empresa pro bicho feio. Ele apresenta a versão dele das armaduras do Homem de Ferro. O Vanko começa a mexer ali no PC. O Martelo diz que ele não vai conseguir mexer porque o PC tá bloqueado, mas o vilão consegue hackear. Isso aqui é só pra mostrar pra gente que o bicho feio, além de ser muito feio, manja dos computers. O Vanko vai dar um bizu nas armaduras. O Vanko pergunta o que o Justin quer que essas coisas façam e ele responde que quer humilhar tecnologicamente o Stark. O bicho feio responde que tá suave, que ele consegue fazer isso. E a cena corta. Voltamos pra mansão do Tony. Ele tá todo cheio de bicho geográfico no peito. O paládio tá em 89%. A Natalie aparece. O Tony pergunta se ele deveria cancelar a festa. Ela responde que sim. Ela pergunta se ele tá forte o suficiente. Ele não responde e pede um relógio. Ela começa a retocar a maquiagem dele ali por causa dos ferimentos e... maquiagem? E olha lá o Tony Stark, mano. O Tony comenta que é difícil saber o que ela tá pensando e tenta puxar o assunto. Ele tá muito confuso, só que agora, cara, ele cede à sensação de impotência dele e pergunta pra Natalie se essa fosse a última festa de aniversário dela, como é que ela ia comemorar. Lembrando, mano, que a Natasha, ela sabe do envenenamento do Paládio. Ela responde pra ele só tacar o foda-se e fazer o que tiver vontade. Aqui vemos o Stark realmente derrotado. Ele
ele se entrega ao envenenamento. Por isso ele se abre assim para Natasha, mesmo que seja bem sutil. A Natasha, por sua vez, basicamente fala para ele ser, bem, ele mesmo, fazer o que ele tiver vontade de fazer. Pelo que conhecemos do Tony, é justamente isso que ele faria. A propósito, é justamente isso que ele tá fazendo o filme todo. Bem, aí ele pega e vai fazer cosplay de Lula, encher o cu de cachaça. O Rhodes tá lá fora tentando convencer a Guarda Nacional que nessa noite ele vai conseguir colocar o, entre aspas, Homem de Ferro em um lugar protegido. Agora, cara, ele pode estar falando do Tony ou da armadura. A propósito, exposição barata só pra gente saber o que ele foi fazer aí nessa festa. O Rhodes vai tentar conversar com o Tony aí, cara. E o Tony, ele tá bêbado. A treta, cara, a treta tá anunciada. Rhodes encontra a pote de pimenta, ela tá putaça. Quando os dois veem o Tony, o bicho tá todo alcoolizado. Se alguém acender um isqueiro aí perto, vai pegar fogo. Rhodes vai ficar puto, decide ir embora, mas a Pepper não deixa. Fala que ela vai cuidar disso. Cara, pensa como esses dois, na cabeça deles, o Tony tá sendo um puto irresponsável por tudo que ele passou lá no Senado, lá em Mônaco. O cara tem a cara de pau de colocar armadura e ficar bebaço. Mano, é muita irresponsabilidade. Só que o Tony tá morrendo e só ele e a gente sabe disso. Se esses dois tivessem esse contexto, eles não iam ter essa reação. O Tony tá fazendo um discurso lá meio vergonha alheia e a Pepper tenta tirar ele dali. Ela pede pra ele acabar com a festa. Ele pega o microfone e fala que o rolê acabou, mas que agora é hora do pós-rolê. Pra finalizar, ainda dá uma rajada de energia num vidro, cara, que estoura tudo. Cê é louco, cara? Isso aqui é tudo que a galera contra o Tony Stark quer. Se isso aqui, mano, se essa rajada acerta alguém e mata, véi do céu, mano. É tipo um cara bêbado com uma arma no rolê atirando pra cima, tá ligado? Tem um puta potencial de dar merda isso aqui. A trilha sonora no fundo, cara, começa a ficar tensa. A cena em si é muito tensa. A chance de acontecer alguma merda aqui tá gigante. Pra piorar, a galera começa a jogar umas coisas pra cima e ele começa a atirar tentando acertar. É muito um cara bêbado com uma arma, cara. O Rhodes vê isso e sai. Ele desce na oficina, o filme aguça pra caralho o nosso sentimento de antecipação agora, e eu não lembrava o quão tenso é esse momento. O filme vai mostrando ele colocando a armadura, o Tony fazendo merda, e temos essa cena sensacional do Rhodes com a armadura pela primeira vez. Puta que pariu, cara, isso aqui é muito foda. I'm only gonna say this once. Get out. Ele falando esse get out e fechando o capacete, meu irmão, para. A trilha sonora corta e, cara, se prepare. A antecipação tá lá em cima, vai vir briga e das boas. E, cara, o filme é do Homem de Ferro. O que é melhor que um Homem de Ferro? Dois Homens de Ferro. E o que é melhor que dois Homens de Ferro? Dois Homens de Ferro saindo no soco ao som de uma música boladona. Cê é louco. Ah, cara, na moral, esse filme aqui tá me surpreendendo muito, velho. Essa treta é sensacional. A Pepper começa a discutir com a Natalie e os dois brigões atravessam o chão. A treta agora tá no meio das pessoas. Isso aqui é perigosíssimo. Tanto que o Rap tira a Pepper dali do meio e a Natasha pega e vai vazar também. Ela sabe do BO que isso aí pode dar. Em um momento, o Tony derruba o Rhodes, se vira e dá um gritão, que espanta todo mundo dali. O Rhodes aproveita e ataca ele. O Tony, mano, ele vai pegar pilha e levanta o braço pro Rhodes, que também vai levantar o braço. Agora não é mais uma briguinha de amigo, né? O bagulho agora ficou sério. O Rhodes fica falando pra ele não fazer isso, só que o Tony, ele tá fora de si. Fica gritando pro amigo atirar. E ninguém, mano, arreda o pé. Eles atiram e causam uma explosão que os raios se colidem. O Tony fica só o bagaço e a mansão também. A explosão foi tão grande que desligou a armadura. Ele vê o Rhodes e o Rhodes olha pra ele e vai embora. Ele foi embora com a armadura e a cena corta. Antes de continuar, não tem como não comentar esse momento. Cara, como eu falei, esse filme tá me surpreendendo muito. Eu não lembrava dele ser tão bom assim. Pra mim, ele era bem inferior ao primeiro. Mas não, cara. Até agora, o filme tá mandando muito bem. O legal de fazer esses vídeos de cena por cena é que sempre eu tenho uma visão diferente que eu comecei. Em alguns casos, já aconteceu de eu achar o filme pior do que eu pensava. Em muitos outros, o filme consegue ser melhor. Aqui nesse caso, cara, eu lembrava dele ser só um momento divertidinho e legal. Mas não, cara. É um momento
momento tenso. É o Tony aceitando que é um cara morto. Ele estava em negação e aceitou que essa é a sua última festa de aniversário. Por isso tem toda essa treta. É que o filme não trata isso como algo fúnebre e depressivo. Eles optam por tornar esse momento um pouquinho mais, digamos, Tony Stark. Um playboyzão ricaço, cheio de mulherada em volta, ao som de um batidão no fundo. Mas o contexto em si é pesado, cara. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Na manhã seguinte, estamos na base da aeronáutica. O Rhodes está pedindo permissão para pousar. A galera vê que na verdade é o Homem de Ferro que tá chegando. Os soldados ficam tudo curiosos, até porque, carai, é uma fucking armadura cromadona do Homem de Ferro. Lembrando que o Rhodes, ele prometeu que ia levar o Homem de Ferro pro exército em segurança, e ele cumpriu isso. Imagine a moral que esse cara vai ter agora, velho. Cê é louco. Detalhe pra armadura, cara. Se isso aqui é feito hoje em dia, era um CGI carregadaço, mas não. E eu nem sei dizer se isso aqui é CGI ou não, de tão perfeito que é. A cena corta e temos o Tony comendo uma rosquinha, em cima de outra rosquinha. Jeito legal de passar os seus últimos momentos de vida, né? E aí temos a aparição do fucking Nick Fury. Ele dá um gritão pro Tony. Dentro da lanchonete, Tony fala que não quer entrar na boy band do Nick. O Fury fala que lembra que ele não aceitou da primeira vez, disse que prefere trabalhar sozinho. Na verdade, isso aqui é só o filme falando porque o Tony Stark ainda não faz parte dos Vingadores. É uma exposição bem sutil. Eles começam a bater um papo e o Fury vê que o pescoço do Stark tá todo marcado por causa do bicho geográfico. Nisso, vemos a Scarlett Johansson no seu prime chegando. Ai, papai. Descobrimos que ela era uma espiã da SHIELD. Olha só, que surpresa. Ela foi enviada para ficar de zóio no Stark por causa do envenenamento. O Fury começa a jogar na cara as doideiras que o Stark anda fazendo e menciona sobre dar uma armadura pro Rhodes. O Tony fala que não deu porra nenhuma, até porque ele não é nenhum viadão pra dar, que o Rhodes entrou na casa dele e simplesmente pegou sua armadura. Aí, mano, o Sor Nick Fury vai dar um sermão fudido no Tony. Fala que o amigo dele entrou lá, deu um cacete nele, pegou uma armadura e pergunta pra Natalie, que agora descobrimos se chamar Agente Romanoff, se isso é realmente possível. Ela basicamente fala que ninguém pode usar a armadura do Tony sem uma autorização dele mesmo. Isso pode passar batido quando a gente assiste em velocidade normal, nerdola. Mas como aqui o meu papel é trazer esse tipo de informação pra vocês, tô eu aqui dizendo que o Rhodes só conseguiu usar e roubar a armadura do Tony Stark porque o próprio Tony Stark deixou. Ou seja, meus queridos, olha só, o Tony meio que deixou uma armadura do Homem de Ferro de herança pro Rhodes naquela luta lá. Pra Pepper, ele deixou as indústrias Stark. Pro Rhodes, ele deixou o Homem de Ferro. Eu duvido que vocês tinham notado isso. Nem eu mesmo notei, mano, até eu estar escrevendo o roteiro desse vídeo. O Tony fica sem saída e pergunta o que o Fury quer dele. O Fury pega a pilha, dá um puta sermão no Stark sobre ele não ser o centro do universo. A Natasha aproveita para injetar alguma coisa nele. Vemos o bicho geográfico regredindo. O Fury diz que injetou dióxido de lítio. Sei lá que porcaria é essa. Mas isso aí vai aliviar os sintomas do envenenamento de paládio. A Natasha fala que isso aí não é uma cura, e sim só um dipirona para aliviar os sintomas. É aquela exposiçãozinha barata que a gente tanto ama. O Fury fala que agora o Tony precisa encontrar uma cura, e ele responde que já tentou todas as combinações possíveis de todos os elementos existentes para tentar substituir o paládio. O Nick termina dizendo que ele não tentou tudo, e a cena corta. O filme volta com a dupla dinâmica, o Justin Martelo e o bicho feio na busca de espalhar conhecimento pro mundo. O Hammer fala que trouxe algo maneiro pro Vanco. Vemos que é o loiro José Albino. O bicho feio fala que esse aí não é o louro José Albino dele, que esse aí é outro louro José Albino. O Hammer fica tentando meter o louco ali, e o Vanco, mano, pega pilha. O Hammer diz que esse passarinho aí é boladão, canta o hino nacional e os caralho, que o Vanco não pode se apegar às coisas, que todo mundo um dia vai ser corno. O Vanco olha com puta cara de morte pra ele, não que isso seja novidade, né? Enfim, nisso o Martelo nota algo diferente nas armaduras. Ele vê que as armaduras meio que estão sendo feitas pra não caberem pessoas lá dentro. Ele questiona o Vanco sobre isso porque a armadura tá diferente, tá ligado? O bicho feio diz que é melhor sem piloto, que drone é melhor, porque as pessoas são burras e causam problemas.
Bom, nisso ele tá certo. O Hammer fica pistola, dizendo que deu tudo pro Vanco. Deu tudo pro Vanco. Ia lá, mó viadão, que o governo quer armaduras e não robôs. O Vanco olha pra ele e diz pra ele não se apegar às coisas, que todo mundo um dia vai ser corno. Voltamos lá pra aeronáutica. O Rhodes tá ostentando sua armadura pra todo mundo. Um superior dele diz pra chamar o Justin Martelo pra colocar umas armas nessa armadura, que ele tá fazendo uma demonstração de armas na Expo Stark e que a armadura vai ser uma apresentação do exército. O Rhodes vai contrariar, mas o carinha ali diz que ninguém liga pra opinião dele, porque ele é só o coadjuvante do filme. O filme volta lá pra mansão toda cagada do Stark. Ele tá com o Fury. Fury diz que o reator Ark é uma tecnologia inacabada. O Tony pensa o contrário, diz que ela tá concluída. Ela só não tinha um propósito antes, até ele conseguir fazer uma miniatura e colocar na teta dele. O Nick, mano, tem outra visão e diz que na verdade não, que o pai do Tony disse que o reator Ark tinha um propósito maior, que o reator Ark ia iniciar uma corrida tecnológica. Isso ia fazer os países deixarem de lado a corrida armamentista. Em outras palavras, os países iam se preocupar mais em buscar novas fontes de energia ao invés de produzir armas. O Tony pergunta o que um tal de Anton Vanco tem a ver com essa história. O Fury diz que ele é o outro lado dessa moeda. O Vanco viu isso como uma forma de se enriquecer, e quando o pai do Tony descobriu esse plano dele, mandou ele embora. Aí, quando ele voltou para a Rússia, os russos queriam que ele desse informações dos Estados Unidos para eles, mas o Anton Vanco não podia. Então ele foi despachado para Sibéria e ficou isolado lá. Mano, pelo amor de Deus, bota o selo de exposição barata aí na tela. Engraçado é o Fury só tá falando isso agora pro Tony. Pra que falar sobre esse propósito do reator Ark lá no primeiro filme, né? Pra que falar sobre o propósito, sei lá, quando o Tony Stark assumiu a presidência das indústrias Stark? Não, mano, eu vou guardar isso em segredo até o Tony tá só o pó da rabiola quase morrendo, porque aí ele vai ter só uns dias ali de vida pra concluir o grande projeto do seu pai. Sei lá, né, mano? Vou fazer isso só pra dar emoção, tá ligado? Agora, já pensou? O Tony Stark morre porque ele não descobriu esse novo elemento? Aí ele não consegue concluir o projeto da vida do pai dele? Que ideia genial, hein, Nick Fury? O Tony lembra que o Fury disse que ele não tinha tentado tudo. O Fury responde que o pai do Tony um dia disse que o Tony era o único com conhecimento para terminar o que ele começou. Conhecimento. Vemos que assim como o pai do Vanco, o pai do Tony Stark também foi abduzido pelo ET Bilu. O Tony, mano, ele vai ficar desacreditado, já que ele e o seu pai não eram próximos. O Fury tenta fazer o Tony se questionar se ele é capaz disso. Tony responde que o pai dele não era, entre aspas, o seu maior fã, que o seu pai era frio e calculista, ou seja, o pai do Tony Stark era o Thomas Shelby, que seu pai nunca disse que o amava, que é difícil acreditar que o pai dele deixou esse projeto pra ele resolver. O Fury fala que ele tá doidão das ideias, aí o Tony debocha ele perguntando se ele conhece o Howard melhor que ele, e o Nick Fury responde que na verdade conhece sim, que o pai do Tony Stark foi um dos fundadores da SHIELD. Isso vai pegar, mano, o protagonista de surpresa, só que o Nick vai vazar dali. Ele deixa uma maleta ali pro Tony, e o Nick Fury diz que a Natashinha vai ficar disfarçada ainda na empresa. A gente vai ter até o agente Coulson aqui. A Natasha diz que cortaram o contato do Tony com o mundo externo e que é pra ele parar de vagabundagem e trabalhar. Antes que eu me esqueça, mano, bota um selo grandão de exposição barata pra toda essa parte. Voltamos lá com o Rhodes, que a propósito deixou de ser o Senhor Inútil, né? Já fez bastante coisa nesse filme. Eles estão desmontando a armadura. Vemos o Justin Martelo chegando. Ele fica todo alvoroçado com a armadura, mas o Rhodes quer foco e pergunta o que o Martelo vai fazer pelo exército. Aí temos uma apresentaçãozinha de armas ali. Ele vai dar tudo isso aí em troca da armadura. Isso aí é pra mostrar o quanto essa armadura vale, tá ligado? No final ele mostra esse missilzinho, faz mó propaganda dele, dizendo que isso aí é capaz de comer um cu dentro de outro cu, de fazer a DC fazer um DCU bom e até mesmo fazer do Vasco um time grande. Aí sim o Rhodes vai ficar surpreendido, né? Fazer do Vasco um time grande, mano, você é louco? O Hammer pergunta se eles vão trocar armadura por essas armas e o Rhodes responde que na verdade ele vai comprar tudo. Só um detalhe, o Hammer falou que vai mexer no software da armadura. Isso é importante, mas jogado de uma forma bem banal nessa conversa. É por causa disso que o Vanco consegue controlar a armadura dele no final do filme.
filme. A cena corta pro Stark. Ele tá com aquela maleta que pertencia ao seu pai. Ele pega um projeto que tem o nome do Howard e do Anton Vanko. É o projeto do reator Ark. Dentro da maleta, ele encontra um filme também. São erros de filmagem da gravação daquele filminho lá da Expo Stark, tá ligado? Enquanto ele tá falando, o Tony tá lendo anotações em uma espécie de diário. Detalhe legal é que temos até anotações do Tesseract, mano, que nem apareceu ainda no MCU. Ele vai aparecer só lá em Capitão América. Só que cronologicamente faz total sentido, o que mostra o planejamento monstro que a Marvel tinha antigamente. Em um momento, o Tony aparece e zoa a gravação. O Tony criança, eu digo. Bom, criança, né? Criança é o tinhoso em forma de ser humano. O Howard chama a atenção do moleque e, consequentemente, chama a atenção do Tony Stark adulto. O Tony fica puto, porque é esse aí o Howard que ele conhece. O cara que tava sempre trabalhando e não tinha tempo pra ele. O Tony chega no final das anotações e fica frustrado. Eis então que temos o Howard Stark falando diretamente com o Tony Stark adulto. O Howard diz que construiu tudo isso pra ele, que isso representa bem mais que as invenções das pessoas, que é o projeto da vida dele e é a chave para o futuro. O Howard está frustrado porque não consegue progredir no projeto por causa da tecnologia da sua época, que é pro Tony Stark continuar o seu projeto. A conclusão dele vai mudar o mundo e termina deixando uma puta mensagem foda pro protagonista, dizendo que ele é a sua maior criação. Lembra que o Tony falou que ele nunca disse um eu te amo? Bom, ele tá dizendo agora. A trilha sonora tá lá em cima e eu vou te falar, mano, que momento foda. Isso aqui é o estopim pro protagonista tentar uma última vez, mano. O Tony praticamente desistiu de tentar se curar e foi o seu pai que salvou ele. Lembrando que o Tony tá com um paládio, cara, lá em cima. A injeção só tá aliviando seus sintomas, ou seja, mais alguns dias e ele vai acabar morrendo. E olha que detalhe foda, mano. Lembra no primeiro filme que o Tony Stark, ele despreza o seu passado? Despreza coisas velhas? No primeiro filme, é uma coisa velha que salvou a sua vida. No caso, o reator Ark do seu peito que tava velho. Nesse segundo filme, é o seu pai, uma outra coisa do passado. Ou seja, nerdola, não devemos esquecer a nossa história. Foda, né? O Tony vai até as indústrias Stark. A Pote de Pimenta tá lá, mano, tentando resolver os BOs da firma. Na TV, a imprensa tá dizendo que o Stark tá acabado. Isso aqui é só pra mostrar pra gente a opinião pública atualizada. Os caras também estão questionando a eficiência da Pepper como CEO da indústria. A Pepper comenta no telefone que o Justin Martello vai fazer uma apresentação na Expo Stark amanhã à noite. Exposição barata só pra gente saber que o grande momento tá chegando. Isso aqui é o filme atiçando o nosso sentimento de antecipação, já que sabemos que os drones lá do Vanko vão ser apresentados no dia seguinte. O Tony vai tentar se desculpar com a Pepper. Ele vai se desculpar por não ter contado sobre o envenenamento, tá ligado? Que causou todas as confusões do filme. Só que, mano, ele se embanana todo pra falar. E a Pote de Pimenta dá um xingão nele, dizendo que ele só pensa nele mesmo, que ela tá se fudendo nesse cargo porque as pessoas esperam que ele seja o Homem de Ferro e ele só anda fazendo merda. Aí sobra pra ela os BO. O Tony tenta dizer que precisa da Pepper, só que ela manda ele sair. Nisso, a Natasha entra na sala. Ai, papai. O Tony fica encarando ela. Ela tenta manter as aparências, dizendo que o voo da Pepper sai em 5 minutos. Happy pergunta se precisa de mais alguma coisa. O Stark vai responder, mas a Pepper responde em cima dele, o que mostra que ele realmente não tem mais poder nenhum ali. Aí, mano, o Tony vai dar uma leve cutucada na Natasha, perguntando se ela também tá mudando, entre aspas, de lado, tá ligado? A Natasha, mano, olha com um puto olhar assassino pra ele. Isso aqui é engraçado. Eu nem sei se esse era o objetivo, mas é engraçado. A Pepper manda os dois se resolverem sobre as coisas do Tony que ainda estão dentro dessa sala e vai embora. Quando ela sai, o Tony começa a atacar a Natasha, dizendo que ela é uma mentirosa desgraçada, coração frio, que brinca com o sentimento das pessoas. Ou seja, a Natasha é uma mulher. Pergunta até se ela fala latim igual no currículo dela. Aí ela solta essa macumba aqui pra ele e vai embora. O Tony fica na sala, putaço. Detalhe legal é que dá pra ouvir o avião da Pepper no fundo sendo ligado. Eu sei que não é importante, mas é interessante o cuidado que a galera tinha com o filme. O Tony vai indo embora frustrado, mas dá uma olhada pra maquete da Expo Stark. Nela tá escrito: a chave para o futuro está aqui. Lembra que o Howard disse que o projeto dele era a chave pro futuro? Então, tá escrito isso aqui na maquete. Isso tem vários significados, mano. O mais superficial de todos é que a Expo Stark é um evento em que os inventores e cientistas do mundo todo vão se apresentar, mostrando
mostrando inovações e invenções para um futuro melhor, tá ligado? Pro Tony, pro seu pai, a chave do futuro é o projeto do Howard, que tem alguma coisa a ver com o reator Ark, que tem a ver com a Expo Stark, mas ainda a gente não descobriu. É um momento realizing da hora demais, tá ligado? Sem nenhuma exposição, mano, e eu vou te falar, não precisa, porque acabamos de ver a cena do pai do Tony falando sobre o projeto dele. Se os caras chegassem e fizessem o Stark verbalizar algo como a chave do futuro foi o que o meu pai disse lá na gravação, seria muito broxante, mano, mas não, é feito de forma certinha aqui. O Stark pega a maquete, coloca no carro e leva embora. Ele leva para sua oficina e pede pro Jarvis escanear a maquete. O Stark pega a projeção em holograma, começa a dizer umas coisas complicadas ali, que o filme sabe que são complicadas, e aí eles vão precisar falar na nossa língua. O Jarvis pergunta o que o Stark tá fazendo, e ele responde literalmente que tá descobrindo um novo elemento. Uma exposição barata pra gente entender o que é que tá rolando. Cara, se não tiver isso aqui, a gente vai ficar boiando nessa parte toda. O Stark vai eliminar tudo de inútil da projeção. Ele pede pro Jarvis usar a maquete pra formar uma maquete de um elemento, tipo um mapa, tá ligado? Eu tô tentando, cara, deixar o mais lúdico possível aqui, já que eu custei pra entender o que é que tá rolando. Se pá, ele usou os prédios da maquete pra formar as estruturas desse novo elemento. Sei lá, velho, nem importa pra falar a verdade. O importante é que o Stark vai levantar as mãos assim e tocar uma musiquinha foda no fundo, o que significa que se pá, deu certo. O Tony faz um agradecimento pro seu pai, e o Jarvis vai vir com aquela exposição zona pra situar a gente do que rolou. Ele diz que o elemento novo deve ser um substituto pro paládio, só que é impossível de se produzir. Isso é para seres humanos comuns, mas a gente tá falando, cara, do Tony Stark, com o seu superpoder do protagonismo. E sim, vamos ter uma ceninha à la Tony Stark de novo nesse filme, uma ceninha de alguém construindo alguma coisa com uma musiquinha no fundo. É o terceiro filme do MCU e é o terceiro filme que isso acontece. Eu falo, cara, isso aparece no MCU inteiro. O cônsul chega na oficina, ele fica sabendo que o Stark saiu da mansão, era pra ele ficar preso aí, lembra? O Tony fala que foi por um bom motivo. Temos essa referência foda ao escudo do Capitão América. Tony pergunta o que o cônsul quer, ele responde que só quer se despedir, que o Nick Fury pediu pra ele lá no Novo México. Só a título de curiosidade, caiu um negocinho lá no Novo México, um objeto estranho, parecendo um martelo. Voltamos pra ceninha a la Tony Stark. Essa cena do cônsul, pra trama principal, é completamente inútil. Ela quebrou a cena de construção anterior, mas ela é importante pra ligar os filmes da Marvel. Ela existir, explica o porquê que o cônsul vai estar lá no México, mesmo tendo aparecido aqui nos Estados Unidos. Mano, aqui, pelo que eu entendi, o Tony Stark meio que construiu um acelerador de partículas. O Jarvis fala que é um acelerador crismático, sei lá que porra é essa. Só sei que solta um raio boladão, capaz de arrancar um olho se pegar de jeito. Ele acerta um triângulozinho ali, que brilha em azul, o que mostra que deu certo. Se desse errado, era um brilhinho em vermelho. O Jarvis vai precisar verbalizar pra gente que o Stark é foda, que ele criou um novo elemento, exposição barata. Ele coloca um novo reator e temos o Jarvis verbalizando que deu certo. Caso você seja idiota e não tenha entendido que essa cena bonitinha, com esse brilho bonitinho, com essa música bonitinha no fundo, seja algo positivo. Em contrapartida, temos o bicho feio fazendo o seu reator. Isso aqui é o filme tentando traçar aquele clichê do paralelo entre o mocinho e o vilão. O telefone toca e é o Justin Martello, que tá jogando golfe com aquele senador pau no cu lá do início do filme, o Boca de Cascudo. Martello fala que pensou em levar o Boca de Cascudo pra ver os drones do bicho feio. Cara, olha o nosso palavreado, velho. A gente bota uns apelidos em todo mundo, mano. Era pra ser o Justin Hammer, que é levar o senador Stern pra ver os drones do Ivan Vanko. Só que, mano, a gente é da zoeira. Aí virou o Martello querendo levar o Boca de Cascudo pra ver os drones do bicho feio. Ai, meu Deus do céu. O Vanko diz que os drones não vão ficar prontos. Aí, mano, o Martello vai ficar encucado. Como assim eles não vão ficar prontos? Bicho feio fala que pode fazer os drones fazer só o basicão, mas eles não vão tá funcionando 100%. O Hammer pergunta se ele tem merda na cabeça, e ele responde que não, que só tem conhecimento. O Martello fica putaço, e aí o filme mostra que o Vanko, na verdade, tava recriando o seu chicotão pra torar no lombo do Stark de novo. O Martello vai lá, putaço,
putaço. Ele entra no quarto do bicho feio, que tá lá com o Louro José Albino II. O Hammer manda pegarem o passarinho, F. Louro José Albino II. Manda pegar as coisas dele e até levam o sapato agora, cara. Mas na moral, olha que pé feio desse merda. Meu Deus, o cara consegue ser 100% feio, mano. Olha esse pé, velho. Parece o pé de uma tartaruga. O Martelo fica gritando ali com ele, dizendo que ele é um pau no cu sem palavra. Que se ele não tivesse dado sorte, o Vanco ia jogar no Vasco. Essa sorte que ele tá falando, ele tá se referindo a ter conseguido a armadura do Rhodes. Ele até desdenha dos drones do Vanco, mano. Ele termina dizendo que vai pra Expo Stark pra demonstração e que os dois guardinhas aqui genérico vão tomar conta do bicho feio. Na volta eles vão bater outro papo. Bom, obviamente esses dois pamonhas aqui não vão dar conta do Ivan, né? A cena corta pra mansão do Stark. Alguém liga pra ele e vemos que é o bicho feio. Ele diz que seguiu o conselho do Tony. Lembra lá no começo do filme que o Tony vai visitar ele na prisão? Então, o Stark aconselha ele a buscar mais conhecimento. Ele buscou e deixou o seu reator Arc mais forte. O Vanco começa a ameaçar o Tony. Enquanto isso, o protagonista tá tentando rastrear ele com o Jarvis. O Vanco fica lá falando que vai moer o protagonista na porrada, vai comer o butico dele e tal, vai matar ele. E o Tony fica tentando ganhar tempo, dizendo que ele é o protagonista, que não pode morrer. Só que o Vanco desliga e o Tony acaba não conseguindo rastreá-lo. O Tony fica com o cu na mão, deduz que o Hammer tem a ver com isso e decide fazer uma jogada arriscadaça. Usar o novo reator Arc sem testes preliminares. Ele bota o reator na teta e o detalhe legal é que dá pra ver o bicho geográfico sumindo, o que mostra que tá dando certo. Esse momento aqui é só pra hypar a gente pro grande confronto final. Outro detalhe é que o Tony manda o Jarvis construir uma nova armadura. Então a gente se hypa com o confronto iminente e também pra ver a nova armadura. O filme vai mostrar a Expo Stark. Nesse momento nós sabemos que o Justin Hammer vai fazer a sua apresentação dos drones. Só que sabemos que os drones não estão prontos. Sabemos também que o Vanco tem o seu novo chicotão, lá ele. Sabemos que o Rhodes vai se apresentar também. Sabemos que o Stark também tá upado. Olha como que o filme tá aguçando o nosso sentimento de antecipação, cara. A gente tá mega ansioso nesse momento. A Pote de Pimenta, a Natasha e o Feliz chegam. Ou seja, vai dar uma merda gigantesca e a Pepper tá envolvida de novo, o que aguça ainda mais a nossa antecipação. Isso aqui é o filme preparando o terreno pra merda acontecer. Começa a apresentação do martelo. O que tá legal é que o Hammer chega fazendo uma dancinha. O ator Sam Rockwell, que é o nome do cara que faz o Hammer, sempre faz essas dancinhas quando ele vai lá no programa do Jimmy Fallon. Ou seja, isso aqui é uma homenagem ao próprio ator. Da hora, né? Martelo diz que por muito tempo os americanos tinham que se colocar em perigo. Só que aí apareceu o Homem de Ferro e foi prometido que isso acabaria. Só que, por ser uma tecnologia privada, só do Stark, é ruim. E esse é o momento em que o socialistinha passa a amar o Justin Hammer. Ele fala que foi mó repercussão no mundo essa parada, mas que agora vai ser mais estouro ainda. Ele termina apresentando os novos Hammer Drones. Uma caralhada de robô aparece no palco. Só que o bicho feio tá vendo tudo isso. Ele tá controlando os drones de algum lugar. O Martelo diz que apesar dos drones serem mais boladões que o chat GPT, ainda precisam de um homem macho hétero alfa cis e acima de tudo top para entrar no campo de batalha para mostrar quem é que manda na bagaça. Nisso ele apresenta o Rhodes com a sua nova armadura do máquina de combate. Fica todo mundo sem entender nada. Onde que tá o homem macho hétero alfa, tá ligado? Temos o primeiro contato com o máquina de combate. Na moral, cara, muito foda. Se na época do primeiro filme era loucura pensar em um filme de um personagem impopular como o Homem de Ferro, ver um máquina de combate então, mano, cê é louco, era inimaginável, papo reto. Se o Homem de Ferro era um personagem classe C, D de popularidade, um coadjuvante como máquina de combate, meu irmão, isso aqui pro nerd raiz deve ter sido muito foda. E que adaptação perfeita da armadura. O Martelo volta a falar e ouvimos um gravizão no fundo. Alguém tá chegando e ele chega, mano, o homem chega, fazendo um pouso de super-herói com a galera ovacionando no fundo. Meu irmão, olha esse cenário. Nossa, a ansiedade vai lá pra casa do Carvalho. O filme ainda faz questão de mostrar a nova armadura do Tony com esse reator triangular no peito. Isso aqui, cara, vai dar uma merda gigantesca. O hype tá gigante. O Tony vai mandando a real pro Rhodes, dizendo que tem problemas. Rhodes diz que tem civis ali, pro Tony não fazer merda. Ele pensa que o Tony vai querer brigar, já que o último contato dos dois foi na treta lá na mansão. Eles ficam tentando manter as aparências, inclusive o Justin Martelo. O Rhodes fica relutante
bastante, até que o Tony é direto dizendo que o Hammer tá buscando conhecimento. O Rhodes fica tipo, não é possível, mano, caô. O Tony vira pra ele e fala, confia, e ele confia. O Tony chega pro martelo e pergunta onde tá o bicho feio. O martelo se faz de sonso. Nisso, o Rhodes começa a receber muito conhecimento na tela, só que ele é meio idiota, tá ligado? E ele não consegue absorver tanta informação ao mesmo tempo, o que vai bugar o seu cérebro, e ele decide que o socialismo é melhor que o capitalismo. E quem é o estereótipo de capitalista aí? O Tony Stark. Rhodes aponta uma arma pro Tony. O protagonista pergunta que merda ele tá fazendo e ele responde que agora ele quer igualdade social. Chama o Stark de fascista e temos o início da merda. Tony sai voando do evento por causa das pessoas. Os drones começam a atirar junto com o Rhodes, que vê o protagonista saindo voando e decide ir atrás dele. Ele entra em modo de voo e grita fascista e vai atrás do herói. O Tony dá ordem pro Jarvis hackear a armadura do Rhodes. Rhodes tá lá descendo chumbo no Tony. Mano, e olha a brisa. O Stark tá recebendo bala e ele começa a fazer umas manobras perto dos civis, cara. Meu Deus, que bicho sem noção. Os drones do evento começam tudo a se mexer. O Justin Martelo vai até o backstage pra ver o que tá rolando. E o TI fala que alguém hackeou os drones. Nisso, a Pote de Pimenta e a Natasha chegam. O Justin manda elas tomar no cu, mas toma uma piaba da Natasha. Isso aqui é muito satisfatório, cara. Ela meio que interroga ele ali e descobre onde o bicho feio tá. Enquanto isso, o Stark tá ganhando tempo pro Jarvis tentar hackear a armadura do Rhodes. Os drones que estão no chão estão destruindo a porra toda. A Natasha manda o Feliz dirigir até as instalações do Hammer. É assim mesmo, mano, um caos completo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Começa a ficar mais sério ainda quando o Vanco percebe que alguns drones estão sendo destruídos por conta das manobras do Stark. Mano, o tanto de pessoa que deve ter morrido nesse evento, meu irmão. No meio do caos, vemos o Peter Parker com um capacete do Homem de Ferro. Ele aponta para um drone, o que distrai ele, e o Stark aproveita para destruir o robô. E sim, esse aqui é o Peter Parker. Quer dizer, na época não era, já que o Miranha nem fazia parte do UCM. Mas depois que passou a fazer parte, existia uma teoria que esse pamonha aqui poderia ser o Peter. Aí, só para fazer média, a Marvel foi lá e confirmou. É meio meta, ligado? Mas fazer o quê? Se ela confirmou, tá confirmado, né? O Tony decide levar os robôs pra longe da Expo Stark. Ah, seu desgraçado, você pensou nisso só agora, mano? Depois de morrer metade da galera. Meu Deus, hein? Tem essa cena aqui, que só vou colocar no vídeo pra ganhar uns likes de punheteiro. O bicho feio entende que o Tony tá saindo da feira. Ele decide deixar uns drones lá, causando o caos, enquanto outros continuam atacando o protagonista. Rhodes continua gritando, mano. Fascistinha de merda! O Feliz e a Natasha chegam nas indústrias Hammer, descem o cacete em uns seguranças genéricos e temos a Viúva Negra em seu prime. Ai ai. De volta lá com a Pepper e o Justin Martelo, o TI fala que cada drone tem uma linguagem única, ou seja, não dá pra hackear tudo de uma vez, tem que ser um por um. Posição barata pra gente entender que desligar eles vai ser muito difícil. O Vanco percebe que estão chegando perto dele e ele decide ligar seu chicote, lá ele. Com o Stark, ele decide uma manobra arriscada. Lembra que o centro da Expo Stark tem um globo gigante lá na maquete? Então, ele vai nesse globo, faz uma manobra de fuga e consegue destruir todos os drones que perseguem ele. Mano, esse caos é bem longo mesmo, cara. Mas basicamente são cenas do Homem de Ferro fugindo e da Viúva Negra descendo o cacete em uns seguranças genéricos. O que é um problema pra mim. Porque na minha opinião, e não significa que eu tô certo, a treta já deveria contar com o vilão do filme, cara. Porque, mano, nesse momento já são 1h e 44 minutos de filme. E o vilão final, o Chicote Negro, ainda nem apareceu pra esse último confronto. O que faz com que quando ele apareça, não se tenha mais tempo de uma luta maneira, tem que se resolver muito rápido. É um puta desperdício de vilão, cara. Na minha visão, o filme opta por ficar enrolando lá com o Tony só pra gente ter esse momento da Viúva Negra. Mano, o Homem de Ferro basicamente só fica voando. E o pior, na maioria das vezes a gente nem tá tendo uns take maneiro do personagem. É só a visão de longe da cara do Downey Jr., explosão, drone. Na moral, eles estão enrolando mesmo, cara. Só que isso aqui faz com que o filme perca muito tempo de tela. Cara, bota o Homem de Ferro saindo na mão com os drones lá no meio do palco mesmo, tá ligado? Vocês vão entender do que eu tô falando, nerdaiada. Bora continuar com o filme. Bom, a Natasha chega onde o Vanco tá e precisa verbalizar que ele fugiu. Pelo amor de Deus. Se é que alguém é incapaz de entender que o Ivan Vanco fugiu dessa sala sem ela precisar verbalizar, mano.
Na moral, velho, o Tony tá lá voando e o máquina de comunista ataca ele pelas costas. Eles caem nessa espécie de reserva verde aqui. A Natasha começa a apertar uns botões lá, que nem ela sabe o que tá fazendo. O Feliz pergunta o que ela tá fazendo, só pra gente entender o que ela tá fazendo, e ela diz que só tá fingindo que tá fazendo alguma coisa, porque já já o roteiro vai ajudar. A treta que realmente é interessante começa. O Homem de Ferro contra o máquina de comunista. Pô, isso aqui é maneiro, cara. Porque isso aqui não tá acontecendo desde o início. Só que, como o filme gastou tempo pra caralho com aquela perseguição inútil, a Natasha consegue hackear a armadura do Rhodes e convence ele que o comunismo não funciona. Ela precisa verbalizar que conseguiu trazer o Rhodes de volta a si. Caso você seja um boçal e não tenha entendido isso, ela vai precisar verbalizar também que o novo reator Arc do Stark funcionou. Caso você seja mais boçal ainda. Só que a Pepper ouve tudo. Lembra que ela não sabia sobre o envenenamento? Bom, ela tá sabendo agora. A Natasha fala que tem mais drones chegando, que é pro Tony preparar pro segundo round. O Tony acorda o Rhodes, que pede desculpas. O Tony fala que todo mundo já teve a sua fase rebelde na adolescência. Tony fala que já já os drones estão chegando. Eles ficam tentando ali bolar um plano, mas na moral, foda-se. Porque o que interessa mesmo é esse CGI sensacional dessas armaduras, que conseguem ser melhores e mais convincentes que o CGI da Marvel de hoje em dia. Cara, como que isso é possível, mano? Eu não sei. Eles ficam discutindo e temos os drones chegando. E na moral, mano, isso aqui é muito foda. A preparação de terreno para esse segundo round, isso é louco. A trilha sonora corta, só dá pra ouvir os drones pousando, é som de ferro pesado mesmo, tá ligado? Os dois ficam olhando pros drones, fecham o capacete da forma mais badass possível e temos essa cena fodástica do Homem de Ferro e do Máquina de Combate descendo o cacete e destruindo robôs genéricos. Na moral, isso aqui é foda demais. Só que, mano, olha o defeito, eu juro por Deus, nerdola, esse momento aqui, foda, tem menos de 1 minuto. E eu não tô zoando, cara. É cerca de 50 segundos de Homem de Ferro e Máquina de Combate descendo a bilola nos robôs. Sabe por quê, cara? Porque o filme gastou tempo pra caralho com o Homem de Ferro voando, fugindo de robôs, mano. Ai, ai, agora vem o rage, cara. Essa cena aqui, nessa área verde, era pra ter acontecido no palco, mano. Sério, qual a diferença se essa treta aqui acontecesse no palco e não aqui? Eu vou te falar o porquê que tá acontecendo só agora. O filme precisava ter uma ceninha da Viúva Negra, é por isso. Então o roteiro decidiu sacrificar esse momento. Sabe o que deveria ter acontecido, nerdola? Ó, os drones começam a atacar o Stark lá no palco. E o Rhodes também. O Stark fica lá tretando. A Natasha vai e faz a mesma coisa, mano. Invade as indústrias Hammer, tenta achar o Vanco, desliga a armadura do Rhodes, que volta a si e ajuda o Tony a deitar os robôs na porrada. É simples, cara. Ai, Lafrata, mas aí pessoas inocentes estariam correndo perigo. Irmão, o Tony ficou sobrevoando a Expo Stark durante toda a perseguição, com os drones atirando nele, velho. Basicamente dá na mesma. Só que os drones atacar o Stark lá no palco faria o filme economizar no mínimo uns 5 minutos de tela. E acredite, cara, 5 minutos em um filme faz muita falta. Dá pra fazer uma cena dessa dupla em ação bem mais louca e longa do que essa que foi pro filme. E calma, mano, calma que o pior ainda tá por vir. O filme precisa acabar com essa treta rápido, porque ainda vai ter o Ivan Vanco pro confronto final, tá ligado? Aí o Stark tira do cu esse laser aqui. Isso aqui, nerdola, isso aqui é só um jeito do filme resolver rápido essa treta com os drones. É só pra isso, mano, porque ainda tem o chicote negro. Como eu sei disso? Porque é um golpe único. O Tony só pode usar uma vez. A polícia chega e prende o Justin Martelo. E é isso. A Pepper tá indo embora. Fala pros policiais que vai ficar ali até que todo mundo tenha ido embora. A Natasha fala pro Tony que o boss final tá vindo. Terceiro round. O bicho feio chega pro combate final. E olha esse visual que foda. É um repeteco do primeiro filme? Um confronto final contra outro vilão com armadura? Claro que é. Mas mesmo assim, mano, é muito foda. Esse cara sem armadura já moeu o Stark na porrada. Imagine boladão agora com essa nova armadura. Aí vamos ter essa ceninha do Rhodes tentando atirar aquele mísselzinho do Hammer no Vanco, que é legal, é engraçado e pá. O bicho feio começa a distribuir chicotada de conhecimento pra todo lado, até que ele segura o Tony e o Rhodes pelo pescoço com o chicote. O Tony pede pro Rhodes levantar a mão e a conclusão final do filme é os dois causando aquela explosão com a colisão dos raios repulsores lá do meio do filme. O que é maneiro, convenhamos. A solução é boa, o problema é como eles fazem isso. E agora, nerdola, agora vamos lá. Essa luta final contra o Ivan Vanco começa em 1 hora, 49 minutos e 50 segundos de filme. E ela termina em 1 hora, 51 minutos e 1 segundo
segundo de filme. Exatamente esse tempo. Você consegue entender que a fucking batalha final contra o grande vilão do filme teve 1 minuto e 11 segundos de luta? Você tem noção disso, cara? Na moral, velho, isso é broxante para um caralho. Os caras me perdem tempo pra porra naquela perseguiçãozinha, e aí quando chega nessa hora, não temos nem 1 minuto e meio de batalha final. Se a gente pega os momentos de ação final desse filme, de luta mesmo do Homem de Ferro, teve menos de 3 minutos de batalha, cara, incluindo a luta contra os drones. Fala pra mim se não é um puta de um desperdício. É pra deixar qualquer um puto da vida, cara. Isso aqui é um dos motivos do ator que faz o Ivan Vanko dizer que trollaram ele no corte final. Ó, o Stark luta contra os drones e o Rhodes no palco. A Natasha salva o Rhodes. O Stark e o Rhodes lutam contra os drones no palco. O Vanko chega e temos o confronto final. Não é difícil, velho. Eu tenho certeza absoluta que teria ficado 1000 vezes melhor, mas muito melhor. Calma, nerdola, calma, calma, que ainda vai piorar. O Ivan Vanko não morreu. Agora ele vai ter que explodir, velho. É sério. Caso você seja algum retardado que não entenda que esses bip vermelhos são de bomba, o Rhodes vai precisar verbalizar isso. O filme ele já tá no alastro total nesse momento. O Tony percebe que os drones que estão no evento também vão explodir, e coincidentemente tem um drone exatamente na frente da pangolona da Pote de Pimenta, que poderia estar em qualquer lugar, mano, mas ela decidiu ficar com essa cara de retardada, olhando para um bip vermelho como se fosse de uma bomba apitando na sua frente. Aí a gente vai ter mais cena do Homem de Ferro voando. Puta que pariu. Na moral, que cena mais cafona, velho. Isso aqui é o filme querendo criar tensão, mas na moral, foda-se. É mais 1 minuto de tempo de tela gasto nessa porcaria que poderia ter sido aproveitado em uma luta. Sinceramente, eu não entendo esse tipo de decisão não, velho. O Tony leva ela em segurança pra cima de um prédio. É pra isso que serviu esse momento, pra esses dois personagens se acertarem. Eles não poderiam terminar o filme brigados, tá ligado? Eles precisam se resolver. Aí o filme decidiu usar as explosões pro Tony chegar perto da Pepper de uma forma rápida. A Pote de Pimenta começa a gritar ali. No auge do estresse se demite. Começa uma ceninha ali mó dramática de perdão entre os dois personagens que só não cola, porque é forçadaça. O roteiro forçou os dois personagens a chegarem nesse momento. Os dois acabam se beijando e é isso, velho. O primeiro beijo desses dois personagens foi dessa forma. Ai, na moral, que foda, mano. Aí o Rhodes estava ali de vela. Eles ficam jogando conversa fora. O Rhodes diz que o carro dele foi destruído na explosão e que vai ficar com a armadura como compensação. O Stark não autoriza, ele olha pro Tony e fala: foda-se, meu irmão, e vai embora. A cena corta pro Tony vendo o papel da iniciativa Vingadores. A Natasha fez um relatório sobre o Tony Stark. Ele vai ler, mas o Nick Fury chega. Eles vão ter uma mini reunião ali. O Fury pede pra ele ler. A Natasha escreveu que o Tony tem comportamento compulsivo, com tendência a ser, entre aspas, autodestrutivo, que ele é narcisista. O engraçado é que o Tony Stark ele tenta justificar o compulsivo e o autodestrutivo, mas o narcisista ele só concorda. Ela termina dizendo que o Homem de Ferro foi aprovado, mas o Tony Stark foi reprovado, e o Tony fica confuso. O Fury diz que isso significa que querem usar o Tony Stark apenas como um consultor. O Tony não aceita. Olha o narcisismo aí. Só que ele, mano, ele vai dar o braço a torcer e diz que só vai ajudar a S.H.I.E.L.D. se eles fizerem um favor pra ele, que ele e o Rhodes vão ser homenageados e que precisam de um mestre de cerimônia. E aí temos esse encerramento sensacional do Boca de Cascudo entregando um prêmio pros dois. Isso aqui é muito recompensador, cara. Fecharam muito bem o filme de novo, muito bom. E antes de ir pro veredito, cena pós-créditos. Estamos no meio do deserto. A gente acha que vai ver uns furgão ali saindo fumaça da chaminé, mas não. A gente vê um carro preto. Estamos no Novo México. Fala pra mim quem é que foi lá pro Novo México no meio do filme. Ele mesmo, o testudo do cônsul. Ele encontra uma cratera no meio do nada, faz uma ligação e diz que, entre aspas, encontraram. E temos o filme mostrando o fucking martelo do Thor. Irmão, isso aqui, pros nerdola da época, deve ter sido muito foda, mano. Mas, na moral, ninguém ficava até o final dos créditos. Então, provavelmente, poucas pessoas viram essa cena na época. Eu mesmo não fiquei. Agora, bora pro veredito? Homem de Ferro 2 de 2010 é uma continuação excelente do primeiro filme. Eu não lembrava do filme ser tão bom assim, na moral. Ele traz uma discussão política muito foda, cara. A armadura do Homem de Ferro pode ser
considerada uma arma? Ela deveria ser tomada pelo governo? Ela deveria ser privada mesmo? Isso aqui, mano, dá um debate válido demais. No meio disso, temos o Tony Stark com o seu envenenamento, lidando com a sensação de impotência que o filme joga nele. A tecnologia poderosa caindo em mãos erradas, a Pepper tentando lidar com a presidência, a SHIELD mais presente nesse filme, a introdução da Viúva Negra no UCM, o Rhodes se tornando máquina de combate e finalmente fazendo algo útil no filme, o passado da família do Stark, são coisas muito relevantes para a lore do próprio Homem de Ferro e coisas importantes também pro MCU. O Stark tá muito bem no filme de novo, vemos o protagonista em uma situação de impotência e sem saber o que fazer. No filme anterior era completamente o contrário, o Stark sabia exatamente o que fazer naquele filme. Aqui não, mano, ele tá sem chão, tá morrendo e não sabe como lidar com a situação, o que faz com que ele se torne uma pessoa irresponsável de novo, só que no caso faz total sentido com o problema apresentado. Se hoje fosse o seu último momento de vida, nerdola, vocês tacariam o foda-se e fariam o que quisessem? Como no filme anterior, o que vai salvar sua vida nesse filme é uma coisa do passado. No primeiro filme, Stark menospreza coisas do passado, no caso lá, o reator Ark velho. Ele fala que é lixo e que deveria jogar fora, mas é esse reator velho que salva sua vida. Aqui, mano, é algo do passado que vai salvar sua vida de novo, no caso, seu pai. O Stark descobre que seu pai tinha um projeto maior e que deixou pro seu filho porque confiava na capacidade do Tony, o que mostra que, ao contrário do que o próprio protagonista pensava, seu pai o amava muito. O Tony precisa se reinventar de novo como pessoa, engrandece o personagem, ele evolui. A Pepper já não tá tão bem quanto no filme anterior. Aqui ela é bem sumida nesse filme, pra falar a verdade. É jogada de lado e não vemos muito desenvolvimento da personagem. Ela só fica falando no telefone e tentando resolver os problemas da empresa. O Rhodes é o que mais foi beneficiado nessa sequência. Agora ele realmente é útil. Ele que fica segurando o governo para eles não ir tomar a armadura do Tony à força. Ele que faz a função de tentar fazer o Tony criar juízo. Na teoria, ele já fazia isso no primeiro filme, mas como vimos no vídeo do primeiro Homem de Ferro, na prática não é isso que acontece. O Justin Hammer é um carinha legal, cara, é um rivalzinho ali do Tony que é bem maneiro pra falar a verdade. Eu vou te falar, ele seria melhor se o Vanco fosse melhor, mas já falamos do bicho feio. O Hammer é aquele sujeitinho mesquinho, engomadinho, que quer parecer legalzão, mas só é um pau no cu mesmo. Ele cumpre bem o seu papel de ser um personagem odiável. Agora o Ivan Vanco, mano, que desperdício, cara. Ele é muito genérico. Até o ataque ali na pista de corrida, pô, tava legal. Mas aí o seu primeiro confronto intelectual com o Tony, cara, já é broxante. Depois ele só é um vilãozão feio e inteligente que fica atrás do computador dizendo coisas com sotaque russo. Ele não faz nada, velho. Nem as cenas de ação ele entrega. Foda. Um personagem que na minha opinião poderia ser muito bem o grande vilão desse filme é o Senador Stern. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas basicamente esse filme poderia ter tomado um rumo mais político se decidissem usar o Stern como manipulador de massa para colocar a população dos Estados Unidos contra o Homem de Ferro. E sim, isso acontece no filme, mas é pouco explorado. Ele poderia ser o grande vilão político e seria muito interessante, mas eu entendo o filme não seguir para esse lado, já que o ano era 2010 e uma trama assim em um filme do Homem de Ferro poderia se destoar muito do que o público buscava do personagem. A Viúva Negra é maneira, introdução maneiraça do personagem. O Nick Fury é legal e de resto, mano, é ok. A trilha sonora é muito foda como o primeiro filme. O rockzão estralando pra hypar a gente é sempre muito eficiente. O CGI é sensacional, funciona até hoje. Agora, vocês querem mesmo é que eu fale dos defeitos, né? Vamos lá então. Até um pouco antes da batalha final, cara, pra mim o filme tava maneirão. Poucos defeitos ou momentos em que eu notei que poderiam ser diferentes. A única coisa que me incomodou é não darem importância pro Anton Vanco, o pai do Ivan Vanco. O Ivan é revoltadaço com a família do Stark, mas isso não é justificável no filme. Os caras meio que não dão importância pra quem foi o Anton Vanco. Motivação fraca do vilão, ou seja, o vilão em si é bastante genérico. Poderiam ter desenvolvido melhor ele. Agora o grande problema pra mim é a batalha final, cara, extremamente mal feita. Não em questão de efeitos, e sim de decisões mesmo. Eu já falei sobre isso, mas só pra gravar na cabeça de vocês. Perderam muito tempo com coisa desnecessária. Aí quando chegou nos momentos que a gente realmente queria ver, que era a porradaria do protagonista, já não tinham tempo. Aí ficou uma batalha final de menos de 5
5 minutos. O filme forçou demais também o beijo final da Pepper com o Tony. Pô, foram mó bem trabalhados lá no primeiro filme, velho. Aí os caras fizeram essa pataquada aqui. Seria melhor os dois só fazerem as pazes mesmo e deixar esse beijo pro próximo filme. É forçadaço esse momento. De resto, mano, eu não consigo me lembrar de muita coisa não. Homem de Ferro 2 de 2010 é uma excelente continuação do primeiro filme. É muito bom quando eu faço essas análises, porque acontece muitas vezes do filme ser melhor do que eu lembrava. Eu me diverti real fazendo esse vídeo, eu espero que vocês se divirtam também assistindo. Por mais que às vezes esses vídeos fiquem longos. 3 filmes do MCU e um deles foi espetacular e 2 foram maneiros. O saldo da Marvel tá muito positivo até 2010. O MCU rendendo grana pra caramba e a Marvel segue a todo vapor pro seu grande evento. Vamos ver nos próximos cena por cena se isso se mantém. Um beijo no coração de todos e até a próxima.